a curto prazo compensa mais, por exemplo, que o MBA. Compensa, porque o MBA, na verdade, ele vai te trazer o resultado assim, anos depois, né? Sim. Principalmente quando você conseguir aí um cargo executivo aí como um gerente sênior, superintendente, ou Ah, diretor, ou VP, entendeu? e Já o um MBA, por exemplo, porra, cara, muita gente tem, né? Agora um CCIE não é todo mundo. Não, mas assim, é claro que é importante tudo. Se você, Sim, se sim. você tiver um MBA, eu acho muito importante o MBA, mas o retorno é mais demorado. Infelizmente, o retorno você vai ter que aguardar alguns anos a mais, É né, para você verdade. conseguir isso É, daí, então, né? assim, para carreira técnica, melhor mesmo é certificação, nível especialista, depois um cargo de gestão, um MBA, um negócio mais elaborado nesse sentido de gerenciamento de pessoas e tudo mais, né? Exatamente. Então, você acredita que ter uma metodologia de estudos para seguir a sequência de estudos, seja do CCNA, do CCNP ou do CCIE, é válida para você conseguir mais performance e chegar mais preparado para a hora da prova? Com certeza, com Ah, certeza. legal, bacana. Foi gradativo, né? Como eu tirei o CCNA, o CCNP, já que essas certificações me prepararam pro CCIE, né? E também uma coisa muito importante é a experiência de campo, Rodrigo. Hum. A experiência de campo, de trabalho, as implementações, assim, eu fiz grandes implementações. Então, assim, eu tive grande, assim, essa experiência te agrega, assim, te prepara bastante para o CCIE, né? E me fala como que você se preparou física e psicologicamente para a prova? Porque tem que ter as duas preparações, né? Porque, pô, uma prova de 8 horas, cara, e você enfrentou o trânsito e tudo mais, você tinha que estar tanto com a cabeça quanto com o corpo preparado. Eu não fiz exercício, né? Você estava me perguntando, mas assim, aquelas horas que você vai treinando de fazer laboratórios e tudo Hum. mais, que nem eu utilizei um material de uma empresa que é o melhor material, na minha opinião, que é o Winnie, né? Hum. Da Internet Work Expert. Então você vai fazendo os laboratórios de 8 horas, tudo, então você já vai condicionando o seu corpo aquilo lá, entendeu? Ah, sim. É, Você entendeu? no método de estudos do Fórmula das Certificações, é justamente isso que eu falo, preparar os simulados de acordo com a prova. E lá dentro Uhum. da área de membros eu explico como que funciona, tudo mais, que é para a pessoa justamente sentir a prova antes da prova. Então foi isso que você fez, né? De Exatamente. certa forma. Só que assim, o que aconteceu? Quando chegou, digamos que assim, os 2 últimos dias da prova, aí eu preparei mais a minha parte psicológica. Aí Sim. eu desencanei totalmente de estudo, né? E saí com a minha esposa, fui jantar com a minha esposa, entendeu? Assisti televisão, joguei um videogame para dar uma desestressada, dormi bem à noite, isso é importante porque no dia seguinte você sabe que vai ser uma É, prova de fogo, né? é verdade. Você tem que estar tranquilo para chegar lá, dono de si, do seu conhecimento e fazer o seu melhor, né? Porque o que acontece muitas vezes, eu já tenho experiência de alguns amigos, né? Assim, o cara tá super preparado para estar fazendo a prova, só que chega na hora, acontece mais ou menos o que aconteceu com o Ronaldo na Copa da França, Pois é. entendeu? Na final, assim, é um Trava. excelente atleta, tudo, só que o cara Tá trava. preparado, Então, mas trava. tá preparado. Então, assim, essa autoconfiança você tem que relaxar, esquecer um pouco e acreditar, porque assim, você se preparou para aquilo, né? Sim, 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 verdade. É difícil sim, tá? Mas não é algo impossível. Legal. Porque, só fazendo uma síntese, investimento é caro, são muitas horas de estudo. Quando eu estava me preparando para o CCIE, durante os dias úteis, né? Eu estudava aí, em média aí umas 32 horas na semana e no final de semana eu estudava praticamente 32 horas também, 16 horas no sábado e 16 Porra. horas no domingo, né? E me fala uma coisa. É, você se lembra qual foi o sentimento que você teve quando você recebeu a notícia que passou no CCIE? Olha, cara, é uma coisa assim indescritível, tá? Porque, como eu comentei com você, não é fácil. Eu reprovei na minha primeira tentativa, Ah, né? é? Reprovei na minha primeira tentativa. Eu conheço amigos que têm um puta de um background técnico, já fizeram 8 tentativas e não passaram, Nossa, entendeu? cara.
Cara, eu fiquei assim, quando eu reprovei, putz, até tive um pouco de depressão, porque, porra, é um ano de estudo, sabe? Você não dando atenção para sua esposa, para sua família, você perdendo finais de semana, quando você não passa na prova, né? Só que o que, que aconteceu? Eu, na verdade, não consegui terminar a minha prova, né? Então, na minha segunda tentativa, eu marquei para 2 meses depois, né? Mas você já marcou na sequência. Marquei na sequência, exatamente. Eu fiz a primeira tentativa em setembro de 2007. A minha segunda tentativa foi em novembro de 2007. E aconteceu um fato muito curioso. Eu peguei um trânsito horrível na Marginal Pinheiros. Eu cheguei 30 minutos atrasado na prova. E assim, cara, eu tava assim extremamente nervoso. Naquela época eles te davam material em papel. Então você tinha que ler todas as tarefas, o que você tinha que fazer. Então, normalmente eles se disponibilizavam aí de 3 a 5 topologias diferentes. Então, qual que era digamos que um macete, né? Eles te forneciam um papel A3, então você tinha que desenhar a topologia, então você colocava 5 informações em 5 topologias diferentes numa única topologia, porque ficava mais fácil a visualização, entendeu? Entendi. Esse é um dos macetes, né? Cara, eu ia desenhar a topologia, minha mão tava tremendo, de nervoso. Porque eu falei, putz, eu não passei na primeira vez porque eu não consegui terminar, putz, eu não vou conseguir terminar a prova. Mas assim, depois que eu desenhei a topologia, coloquei a mão no teclado, eu comecei a configurar os equipamentos, aí eu me tranquilizei, tudo, e ainda consegui terminar a prova com 2 horas de antecedência ainda. Cara, bastante. Aí consegui... Não pode falar. Aí consegui revisar tudo. Aí, vou te falar qual foi a minha sensação. Cara, foi horrível, né? Porque o que aconteceu? Na minha primeira tentativa, eu acho que o meu resultado, tipo, você termina a prova umas 6 da tarde, mais ou menos, né? O meu resultado eu fiquei lá dando... Eu sabia que não tinha passado, mas você fica na esperança, vai que aconteceu um milagre, né? Aí você fica dando F5, entrando no site da Cisco e nada. Eu sei que o resultado saiu por volta das 10 da noite, né? Cara. Então, assim, sai rápido, né? Relativamente rápido, né? Agora, na minha segunda tentativa, fiquei lá. 10 da noite, nada. Meia-noite, nada. Eu não consegui dormir, cara. 1 da manhã, o resultado não saiu. 2, 3 da manhã, não dormi, Rodrigo, não dormi. Fiquei entrando no site, acessando toda hora. O resultado, Rodrigo, você não vai acreditar, foi sair 5:30 da manhã. Puta, quando saiu o resultado, porque assim, quando você... Não aparece a Proved, na verdade, né? Quando você repete na prova, aparece lá o score lá de fail, né? E aparece lá, digamos que o percentual que você tirou lá em cada sessão, né? Quando você passa, ele não fala que você passou. Você entra lá, tá lá o seu ID de CCIE, lá o seu cerquilha, que nem o meu é 19.276, né? E você sabe que você tá com cerquilha só. Mas, cara, quando eu vi aquilo, assim, a vontade que eu tinha era de gritar, uma felicidade assim imensa. Assim, fazendo uma comparação, aproveitando que nós estamos aqui em época aqui das Olimpíadas, eu acho que deve ser assim o mesmo sentimento de um atleta olímpico que nunca ganhou assim uma medalha. E o cara, assim, treinou, anos de treinamento, e assim, ele consegue uma medalha de ouro numa prova, entendeu? Entendi. Eu acho que é o mesmo sentimento. Porra, que legal, cara. Michel, terminamos as perguntas. Tem alguma coisa que você quer falar pro pessoal, deixar algum recado, algum incentivo para eles seguirem nos estudos e, pô, cara, chegar no topo da carreira que nem você chegou? Olha, primeiro que as pessoas elas têm que esquecer esse paradigma que as certificações são impossíveis. Quando eu fui tirar o meu CCNA, a minha primeira certificação, eu escutei críticas, né? Não, você primeiro que você não está nem na área. Segundo que você não fez curso, impossível você passar numa prova dessa. Entendeu? Então não existe coisa impossível. Se você tem meta, disciplina e dedicação, você vai conseguir. Esse é o ponto. Perfeito. Algo que estávamos conversando antes do começo dessa nossa entrevista, você até falou assim, mas você comentou sobre outras certificações, como o PMP, o CISP e tudo mais, né? Sim. O que eu acredito? É importante fazer um curso presencial? Eu citei até o meu caso, que eu não tive dinheiro para fazer. Assim, os meus estudos foram totalmente autodidata, né?
é importante, mas você vai fazer um curso de uma semana, que uma semana você não vai aprender. Não, eles só jogam volume de informação em cima de você. Isso, vai ser um volume de informação tão grande, você não consegue digerir todo aquele volume de informações. Então, não adianta, você vai ter que ser autodidata e vai ter que ter o seu estudo sozinho. O curso é legal assim para complementar os seus estudos, fazer parte do seu método. Você captura a informação e processa ela do jeito certo com o método de estudos, e aí sim você tem o melhor resultado possível. Né? Exatamente, mas assim, digamos que 70% para você conseguir conquistar qualquer tipo de certificação depende de você, Sim. e não de um curso presencial que você está fazendo, Não tem milagre, jeito. né, cara? Não tem milagre, você tem que suar a camisa, não tem jeito. Exatamente. Legal. Bom, uma outra dica assim mais focado pro CCIE, tá? Claro. Seria o seguinte, o indivíduo, o profissional que for, digamos que investir essa empreitada para conquistar essa certificação CCIE, é interessante ele tentar convencer 2 amigos a participarem dessa empreitada com ele. Por quê? O CCIE, ele abrange, mesmo sendo o route, porque hoje a gente tem 5 vertentes de CCIE, né? Cara. Você tem o CCIE Route Switching, que é digamos que é o carro-chefe da Cisco. Você tem o CCIE Data Center, CCIE Security, você tem o CCIE Service Provider e você tem o CCIE Wireless hoje, né? Então são 5 vertentes. Não, e tem o Collaboration ainda, né? Que é o que... O Collaboration é o antigo CCIE Voice, né? Então é uma vertente assim muito grande, mas assim, pensando assim, vamos pensar no route switching, tá? O route switching ele já abrange muitas tecnologias. Sim. Hoje o CCIE route switching é um cara que pode trabalhar no service provider, porque você vai mexer com tecnologias MPLS, L3 VPN, entendeu? Então você vai mexer com traffic engineer. Então assim, são muitas matérias e assim, quando um profissional trabalha, por exemplo, numa companhia, às vezes ele não vai ter contato com todas essas tecnologias. Às vezes ele vai trabalhar numa empresa que, digamos que a especialização dele vai ser mais switching, mais a parte de LAN. Agora você pega, por exemplo, um profissional que trabalha numa operadora de telecomunicações e vai tirar o CCIE Route Switching. Ele vai ter muita experiência com roteamento. Mas vai faltar experiência na parte de switching, entendeu? Então, às vezes, você pegando amigos diferentes que trabalham em diferentes vertentes, um vai ajudar o outro no estudo, né? Com relação a isso. Pô, importante isso, verdade. E um incentiva o outro a chegar lá, né? Porque Exatamente. forma um grupo de estudos, né? Aí um ajuda o outro na dúvida e tal, e todo mundo serve pro sucesso. Exatamente. Essa é a ideia. Beleza. Michel, obrigado, cara. Obrigado pelas informações aí, por ter compartilhado com a gente esse conteúdo, pô, fantástico, muita coisa, muita informação boa para quem está na corrida aí, desde o Associate até o Expert da Cisco conseguir chegar no topo da carreira que nem você chegou. Obrigado a todo mundo que vai te assistir, vai consumir essa informação, porque eu sei que vai ajudar muita gente. Valeu mesmo, cara. Não, obrigado a você, Rodrigo. Foi um grande prazer aqui ter batido esse papo aqui com você. Legal, beleza.